Certamente Batman e Superman são os heróis mais conhecidos no planeta. De um lado, Superman tem superpoderes e sua força é inigualável. E de outro lado, temos Batman, que conta apenas com sua coragem e suas engenhocas ao estilo James Bond para combater o crime. A cada filme, o Cavaleiro das Trevas, assim conhecido por sempre estar escondido nas sombras, recebe uma atualização de personalidade e agressividade, cada vez mais sinistro em suas investidas para proteger sua cidade do crime, Gotham City. Ao mesmo tempo que ele carrega consigo uma carreta de vingança em seu coração para pegar os assassinos de seus pais, ele também tem a responsabilidade de não se tornar um assassino matando os criminosos. Afinal, ele sabe que sangue por sangue não irá trazer seus pais de volta. Ele quer apenas justiça, mas como a justiça é lenta, falha e muitas vezes corrupta, resolve então sair todas as noites para fazer a justiça funcionar de forma eficiente e dolorosa na suja e podre cidade de Gotham. Eu sou o Diogo e hoje o canal Cinelar TV irá trazer uma das sagas de heróis mais fascinantes, engraçada, sombria, a saga clássica Batman. Diga seu nome. Sou o Batman. A primeira aparição do Homem-Morcego na tela grande foi baseada na série de sucesso estrelando Adam West. Com isso em mente, é preciso assistir ao longa-metragem sob diferente ótica. Trata-se de uma visão mais família do herói, onde não temos o tom sombrio dos filmes de Tim Burton e Christopher Nolan. Batman é uma obra moralista, onde o protagonista é tratado como uma figura plena, honrada e infalível, e certamente irá tirar diversas risadas do espectador atual. Desde as investigações do detetive, suas conclusões, até os planos mirabolantes dos supervilões, nada soa realista em Batman, forçando-nos a assistir ao longo como algo que não conta com tal objetivo. Ainda assim, sob essa ótica de suspensão de descrença, podemos enxergar diversos problemas no filme. O maior deles é a narrativa serializada, que colocava tentativas atrás de tentativas dos antagonistas de derrotar um herói. Tal fator nos leva a ter o filme como uma mera transposição do seriado para o cinema. O tom de absurdo da obra é sedimentado para a retratação dos vilões, Pinguim, Mulher-Gato, Coringa e Charada. Os dois primeiros, por exemplo, trazem em suas falas sons que remetem aos seus animais. Em contraponto, temos a seriedade de Bruce Wayne e Dick Grayson, que são Batman e Robin, duas figuras exageradamente moralistas, chegando ao ponto da radicalidade em determinados trechos do longa. Tanto a montagem quanto a fotografia não se destacam, trazendo uma linguagem similar à da televisão. Uma exceção são as tomadas aéreas, que facilmente chamam a atenção pela sua precisão. A trilha sonora, de forma similar, faz uso das faixas da série, incluindo a famosa música tema do Homem-Morcego. Batman, o Homem-Morcego é um filme que precisa ser visto como uma obra de comédia, caso contrário o espectador não irá passar sequer dos 10 minutos iniciais. Conta com alguns problemas de ritmo decorrentes da narrativa fragmentada, mas em geral entretém através das inúmeras situações absurdas que propõe. É um bom exemplo da figura do herói dos anos 60, mas isso não funciona de forma alguma para os tempos atuais. Foi excelente quando lançado nos anos 60, mas o público é exigente e exige que o apelido Cavaleiro das Trevas haja como tal, seja sombrio, sério e impiedoso contra a criminalidade. Eu sei quem você é. Em 1989, Batman foi totalmente reformulado. Um diretor semi-desconhecido, Tim Burton, foi convidado para assinar Batman, um longa-metragem que tentava ressuscitar as raízes sombrias do personagem depois da boa resposta do público e crítica para os quadrinhos O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, lançado em 86. Arrasa quarteirões do ano de 89, o filme estrelado por Michael Keaton e Jack Nicholson provou que uma campanha de marketing bem estruturada, atrelada a uma abordagem séria de um herói famoso dos quadrinhos, poderia dar muito certo. O que primeiro chama atenção em Batman é a direção de arte. Gotham City é mostrada como uma cidade suja, gótica e violenta. Local perfeito para um vigilante vestido de preto fazer a diferença. Curiosamente, Tim Burton escolheu não colocar seu filme em um período exato de tempo. Portanto, homens são vistos usando chapéus, sobretudos, como se estivéssemos na década de 30, mas a tecnologia vista na tela é superior ao que encontrávamos nos anos 80.
poderia parecer um anacronismo da parte do cineasta, mas é simplesmente uma forma de colocar sua história em um outro universo. Na época do lançamento de Batman, Tim Burton foi bastante criticado por ter escalado Michael Keaton como protagonista do filme. A resposta inicial do público foi tão negativa que milhares de cartas foram enviadas aos estúdios Warner, com reclamações sobre aquela indiscutível escolha. Os anos passaram, Batman Eternamente com Val Kilmer e Batman e Robin com George Clooney, ambos encarnados um Homem-Morcego, deixou claro que Michael Keaton, no fim das contas, era a melhor alternativa para o papel. Se é verdade que a baixa estatura do ator e seu background em filmes cômicos deixava qualquer fã apreensivo, é igualmente verdadeiro que, quando fantasiado, Keaton conseguia fazer Batman uma figura sombria e ameaçadora, como deveria ser. Utilizando um tom de voz mais grave, ele pode ter sido o primeiro ator a encarar o herói como uma figura mais sombria, o que seria feito à perfeição por Christian Bale em Batman Begins e os demais longas de Christopher Nolan. Como Bruce Wayne, Keaton escolheu um perfil igualmente interessante. Quando sozinho, uma figura calada pensativa. Quando junto de Vic Valley ou de outras pessoas, um tanto atrapalhado, excêntrico. Confesso que é interessante, mas bem distinto dos filmes atuais do morcego. Por falar na mocinha do filme, Vic Valley foi a única personagem que envelheceu mal. Naquela época, uma atriz interpretar a donzela em perigo não parecia tão ridículo como nos dias de hoje. Basta conferir os longas-metragens de super-heróis da atualidade para observar que as mulheres têm papel mais ativo nas tramas do que apenas ser o interesse amoroso do protagonista, servindo até como companheira nas aventuras de seus namorados. Em Batman, além de interpretar a donzela em perigo, Kim Basinger vive uma mulher grudenta, mal tendo um encontro com Bruce Wayne e já o perseguindo e o cobrando por atenção. Se isso já não é ruim o bastante, este comportamento diferente completamente do que a trama estabelecia para o personagem, uma mulher inteligente, independente e sem medo de enfrentar perigos por uma boa foto. Esta, infelizmente, não é a única incongruência em relação à personalidade de alguns personagens. Alfred, por exemplo, abre as portas da Batcaverna revelando os segredos de seu patrão, em uma atitude que não lembra em nada a conduta discreta e correta do eterno mordomo da família Wayne. Para os fãs, essas e outras invencionices, como o fato de o Coringa ser o responsável pela transformação de Batman e vice-versa, acabam incomodando, mas, ao menos, o tom da história é mantido de forma bastante próxima do que poderíamos esperar de um personagem que é conhecido como Cavaleiro das Trevas. Desnecessário dizer que um grande herói necessita de um grande antagonista para combater, e Jack Nicholson foi a escolha perfeita para interpretar o arquirrival do Homem-Morcego, o brincalhão e perigoso Coringa. Caprichando nessas duas principais características do vilão, Nicholson é pura anarquia em sua interpretação de Coringa, parecendo se divertir ao encarnar um personagem tão irresponsavelmente letal. A narrativa depende de um bom tempo nos apresentando ao palhaço do crime, lhe dando uma origem que o liga eternamente ao Homem-Morcego. Mesmo sendo um gênese diferente dos quadrinhos, é visto também que são linguagens opostas. Esta ligação entre os dois personagens de Gotham City acaba impulsionando a história, dando um peso maior à inimizade entre os personagens. A principal lambança é o desfecho dado ao Coringa, impossibilitando seu retorno nos longas seguintes. Batman foi um grande sucesso não só pela história e pela boa execução, mas também pelo massivo trabalho de marketing da Warner, que colocou personagens aos olhos e ouvidos de todos. O longa-metragem de Tim Burton foi a prova real de que filmes de super-heróis poderiam ser interessantes para o público e financeiramente viáveis para os estúdios, fato que hoje em dia não poderia ser mais verdadeiro. O orçamento de 35 milhões com uma receita de bilheteria de 411 milhões. Incrível, né? É curioso como nasceu o projeto. Apesar do mega sucesso de Batman, de 89, nem Burton nem o astro Michael Keaton tinham contrato para fazer a sequência. Algo impensável hoje. O diretor só topou fazer quando conscientizou o estúdio Warner de que não iria fazer uma repetição do primeiro. As circunstâncias também seriam outras. O primeiro Batman fora rodado na Inglaterra. O segundo seria feito em Los Angeles. A Warner aprovou o projeto, e por causa do sucesso do primeiro, deu também carta branca a Tim Burton. Se em Batman ele foi um operário, trabalhando dentro dos ditames de um projeto milionário do estúdio, mas ainda assim capaz de introduzir seu estilo nele. Na sequência, ele basicamente pôde fazer o que queria, e o fez. Os três personagens, Pinguim, Max Shreck e Mulher Gato, vão dar trabalho ao Batman, que é introduzido literalmente no escuro, sozinho em sua mansão. O herói é mais uma vez colocado para escanteio no seu próprio filme.
porque de novo Tim Burton está mais interessado nos vilões. Mesmo assim, na trama, tanto o Pinguim quanto o Shrek são reflexos distorcidos de Bruce Wayne. Um também é órfão e obcecado, o outro um milionário sem consciência. Em termos de história, Batman, O Retorno, é mais um conto de fadas sombrio do que filme de um super-herói, com personagens diferentes das suas contrapartes das HQs e eventos sem lógicas acontecendo. É o tipo de filme que você tem que aceitar, tem que se entregar às tolices deliciosas da trama, senão só vai se frustrar. E se no primeiro Batman, o espírito da série dos anos 60 se infiltrava em alguns momentos apesar do visual sombrio, em O Retorno, a subtrama do Pinguim tentando se tornar perfeito é praticamente retirada de um dos episódios antigos. Saudade dos tempos em que monstros claramente desumanos como ele concorriam a cargos públicos apenas na ficção, e não na vida real, como acontece hoje em dia. O roteiro em si é bagunçado, quase episódico. O Pinguim tem um plano de vingança envolvendo os filhos de Gotham. Depois quer ser prefeito. Depois quer acabar com o Batman. Então volta ao plano original. Porém, de novo, é a experiência visual que impressiona em Batman, O Retorno. A Gotham, recriada nos estúdios de Los Angeles, agora é um pouco menos delírio dos anos 40 e mais expressionismo alemão, graças ao novo design de produção. E a fotografia traz deste provavelmente o mais bonito filme de Batman. O herói está ainda mais imponente. Keaton cortou a maior parte das falas do Batman, para deixá-lo ainda mais poderoso. E o clima frio e sombrio é até ressaltado pelas decorações natalinas do cenário. E o exército de pinguins armados com mísseis no final é outra imagem que jamais sairá da mente do espectador, de tão, digamos, legalzinho para a época, mas para os tempos de hoje chega a ser ridículo. Para quem não sabe, o fato de Michelle Pfeiffer e Michael Keaton terem tido um relacionamento real antes das filmagens deve ter contribuído para a química entre eles. É inegável a excelência dinâmica e liberdade entre eles quando ambos estão contracenando. Tim Burton até se recusa a terminar com um final feliz entre ela e Bruce. E a atmosfera natalina contribui para deixar o desfecho do filme com um tom bastante melancólico. Quem, hoje em dia, consegue terminar um blockbuster de super-heróis desse jeito? Enfim, Michelle Pfeiffer tem uma grande atuação no papel, uma das melhores da sua carreira, com direito a colocar um pássaro vivo na boca e lamber o Batman numa cena já icônica. E é uma pena que ela não viveu a Mulher-Gato novamente. Batman, O Retorno, ainda fez sucesso, mas não tanto quanto o primeiro. As mães e os pais começaram a reclamar da impropriedade do filme para as crianças, por causa do teor sexual e das esquisitices, como a gosma escura que sai da boca do pinguim. O McDonald's tinha problemas para vender seus McLanches felizes, atrelados a um filme no qual o vilão quer afogar crianças no esgoto. Essa repercussão fez a Warner rever sua estratégia para continuar com a franquia, e Tim Burton acabou sendo sutilmente afastado do universo do Homem-Morcego, embora ele até tivesse planos para um terceiro filme. Hoje, Batman, O Retorno é uma anomalia dentro do subgênero, um filme multimilionário de um grande estúdio, feito para vender brinquedos de McLanches e com uma marca identificada mundialmente, conduzido pela visão maluca e bizarra de um diretor que fez o seu filme. Batman, O Retorno parece ter envelhecido bem, porém não supera o primeiro. Com um orçamento de 80 milhões, ainda assim teve lucro, com bilheteria de 267 milhões. Bom, um bom lucro, mas ficou bem longe do primeiro.